E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem a meta da parte anterior, e a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 3 do Prota que reencarnou no corpo do marido da princesa para se tornar um grande rei. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 3 dessa obra. Na parte anterior, o Prota reencarnou no corpo do marido da princesa, e ressuscitou sua esposa, e alguns minutos depois, um mensageiro informou para a rainha que o príncipe dos bárbaros quer visitar a princesa, e como a sua filha Rushin não queria se encontrar com ele, a imperatriz ordenou que seu genro cuidasse desse assunto da melhor maneira possível, e nisso Prota notou que se ele for incapaz de resolver esse problema, ele iria perder seu último passe seguro, e baseado na sua força atual, ele irá sofrer uma morte horrível no momento que ele perder a proteção da família real. Por isso ele decidiu dar seu melhor para lidar com o príncipe de Beizou. Assim, fora do castelo, o Tianshu viu um emissário do reino dos bárbaros fazendo um grande escândalo, e por causa da falta de classe dele, o Prota debochou da cara do figurante. Naturalmente o emissário se sentiu ofendido com o insulto, e tentou atacar o futuro rei, mas foi parado pelos guardas, e por não poder atacar o príncipe consorte, o bárbaro começou a insultar ele, chamando ele de lixo número 1 do mundo. Até algumas das servas do palácio pensavam a mesma coisa, elas não entendiam como a princesa acabou se casando com uma pessoa tão desprezível. E para piorar a situação, o príncipe Agaobui cansou de esperar seu subordinado lidar com o gigolô, e decidiu ele mesmo resolver o problema, já que ele estava confiante na sua força. Então, com uma aura ameaçadora, ele ordenou que o príncipe consorte saísse da sua frente imediatamente para ele poder ver a princesa. É claro, não tinha como Prota aceitar fazer papel de corno manso, a princesa é sua esposa, por isso ele negou deixar o talarico se encontrar com sua mulher, e isso fez o Bui ficar extremamente irritado, mas mesmo sentindo a aura aterrorizante dele, que estava no mesmo nível que sua prima, o Prota não recuou. Vendo o lobo assustador na sua frente, ele confirmou que os rumores que a rainha de Beizou tem a habilidade de domar demônios e bestas eram verdadeiros. É dito que este lobo com chifres pode matar 100 cavalos de guerra facilmente, e sua mordida pode matar um especialista do temperamento corporal. Então seria difícil para ele derrotar essa maldita besta. E percebendo a preocupação dele pelo lobo, o príncipe de Beizou não perdeu a chance de menosprezar o Tianshu. E aproveitando a situação, a Muronshué tentou atiçar o Prota a enfrentar o talarico, mas é claro, o futuro rei percebeu o que ela estava tentando fazer, e enquanto ignorava ela, ele viu Agaobui agindo de uma forma arrogante, e indo em direção do palácio, e mesmo os guardas tentando parar ele, o talarico liberou sua aura, e fez o soldado ficar paralisado de medo. Mas antes dele entrar no palácio, o Tianshu interrompeu ele dizendo que o reino de Beizou era mesmo um país de bárbaros, já que eles não tinham o básico em cortesia, e devido ao insulto dele, o emissário ficou irritado e tentou sacar sua espada, mas foi parado pelo seu mestre, e em seguida o afeminado perguntou o que ele queria dizer com isso, e o Tianshu falou que encontrar a princesa sem primeiro pedir uma audiência, e também sem trazer um presente, é algo que só um bárbaro faria. Ao ouvir isso, o talarico aceitou que tinha falhado em não considerar isso, e aproveitando isso Prota tentou mandar eles embora. Mas para atrapalhar seu plano, o emissário babou o ovo do seu mestre, dizendo que ele é o melhor presente para a princesa, e essa fala sua fez o talarico ficar irritado, já que o Tianshu usou isso para zoar com sua cara. Então, sem mais paciência, o príncipe Bui falou que mesmo não tendo convite real ou presentes, ele vai encontrar com a princesa, e ninguém poderia impedir ele. E vendo que ele não recuaria tão fácil, o Tianshu disse que mesmo se ele fosse morto, o talarico não irá ganhar o coração da princesa, e fingindo ajudar seu rival do amor, o futuro rei revelou que a princesa ama a poesia mais que tudo. Se ele realmente for um cavaleiro, ele vai aceitar seu duelo, e eles iriam escrever 3 poemas cada um, e a princesa será a juíza, e aquele que a poesia falhar em agradar ela, irá automaticamente sair fora, nunca mais vai paquerar a princesa de novo. Ao ouvir isso, os figurantes ficaram surpresos, já que tirando o talento musical, o príncipe consorte nunca nem mesmo leu um livro antes. No máximo ele apenas desenhou algumas tartarugas, então não tinha como ele duelar usando poesia. Ele estará apenas trazendo desgraça para o reino do Oeste Kim, e também para a princesa. Achando tudo isso engraçado, o Agaobui falou que ele não é apenas um guerreiro que sabe como lutar e matar, ele vem lendo poesia desde que ele era um garotinho. Então alguém sem talento como o príncipe consorte não seria páreo para competir com ele. E ao invés de se sentir ofendido com isso, o Prota falou de uma forma debochada que iria deixar o método da competição para o talarico, já que ele não queria ser acusado de fazer bullying. E não tendo motivo para recusar, o Agaobui aceitou sua condição. Ao mesmo tempo, a Shueir ficou feliz em imaginar ele sendo humilhado. Para o primeiro poema, o talarico escolheu escrever sobre as planícies de Beizou. Ao ouvir isso, o príncipe consorte ficou confiante. Ele irá deixar o talarico experimentar o poder total de 5.000 anos de cultura chinesa.
Alguns minutos depois, a notícia do duelo do lixo do marido da princesa contra o príncipe de Beizou já tinha se espalhado para toda a capital, e devido a isso um grande público se reuniu para ver o espetáculo, mas ninguém acreditava na vitória do Tianshu. E notando isso o emissário ficou animado, já que seu mestre poderia mostrar sua majestade na frente dos civis do oeste de Qin. E enquanto o príncipe dos bárbaros limpava sua mente para começar o duelo, o prota iniciou sua poesia. A grama luxuosa nas planícies, murcha e próspera uma vez a cada ano, os incêndios não conseguem queimá-lo completamente, os ventos da primavera trazem de volta a vida, sua fragrância enche as estradas antigas, um belo verde jade que se estende até a cidade antiga, enquanto despede outro homem nobre, a grama luxuosa está cheia de emoção da partida. Quando ele terminou seu poema, o bárbaro teve a mesma reação que eu tive, ele começou a rir, e pediu para seu mestre mostrar seu talento, e deixar o gigolô ouvir uma verdadeira poesia, mais diferente do que ele esperava. O Buui deu um tapão na sua cara por não conseguir apreciar um bom poema, e em seguida o príncipe dos bárbaros elogiou o Tianshu, e aceitou sua derrota no primeiro poema. Mano, foi mal aí pelos amantes de poesias, mas para mim o protagonista só falou um monte de coisas sem sentido. Ao ouvir seu mestre aceitando a derrota, o emissário falou que o gigolô estava trapaceando. Essa era a única explicação para um perdedor conseguir ganhar dele, e sem se importar com a acusação do figurante. O futuro rei aconselhou o talarico a dar um fim nesse subordinado retardado o mais rápido possível, e ignorando o desespero do seu servo, o Buui decidiu usar a beleza da princesa como assunto do segundo poema. Enquanto isso no Palácio Real, a serva informou sua rainha que o consorte real e o príncipe Beizou estão realizando um concurso de poesia, e eles gostariam que a princesa fosse a juiz. Quem perder vai recuar, e nunca mais tentará conquistar a princesa. Naturalmente a rainha e também sua filha acharam esse plano do Tianshu estúpido, e isso fez a Rushin confirmar que seu marido não era confiável, e enquanto elas ficavam decepcionadas com ele, uma segunda serva apareceu, e entregou o poema do príncipe consorte para a princesa. E mal-humorada ela pegou o poema. No início ela pensou que ele teria escrito um monte de baboseiras, mas ao ler a poesia da primeira rodada dele, ela e sua mãe ficaram chocadas. Elas não conseguiam acreditar que foi realmente o Tianshu que tinha escrito aquele poema, mas após seu choque, a princesa voltou a desprezar seu marido, já que aquilo era um poema falando sobre as planícies do reino de Beizou. E no mesmo momento que ela jogou aquilo fora, outra serva entrou no palácio trazendo o segundo poema, e esse tinha como tema a beleza da princesa, e diferente do primeiro, ela não quis ler o segundo, e mandou sua serva ler o poema para ela, e seguindo a ordem da sua mestra, a serva começou a ler. Olhar e uma bênção. Beleza que pode usurpar nações e cidades, e surpreender o mundo inteiro. Ao ouvir isso, a Rushin ficou feliz e um pouco envergonhada, e vendo a fofura da sua filha, a rainha aproveitou para mexer com ela. Voltando para o duelo, nós vemos o prota passando a vez para o talarico após enviar seu poema para sua noiva, mas diferente do que ele esperava, o Buui aceitou a derrota sem ao menos tentar escrever sua poesia. E ouvindo isso os figurantes se alegaram com a vitória do prota, mas ao contrário de todos, o emissário não quis aceitar a derrota do seu mestre, e continuou falando que o Tianshu tinha trapaceado. E agindo igual à internet, os civis mudaram de ideia novamente, e começaram a acreditar que ele realmente tinha trapaceado. Se ele realmente tivesse tanto talento para escrever poesia, ele já seria famoso nesta área há muito tempo, mas ignorando a opinião pública. O prota pediu para o talarico escolher o assunto do terceiro poema, e o Buui admitiu que não venceria ele num duelo de poesia, mas ele gostaria de saber se ele pode criar um poema que será passado pelos próximos 1000 anos, um terceiro poema sobre os soldados, e não tendo nada a perder, o prota aceitou e iniciou sua poesia. Mas como eu não estou a fim de ler outro poema, eu vou resumir. O príncipe dos bárbaros ficou maravilhado com a poesia que passava a emoção dos soldados no campo de batalha, de não saberem quantos deles voltaria para casa, e devido a esse belo poema o talarico aceitou a derrota. E prometeu que este último poema seria passado pelo seu reino nos próximos 1000 anos, mas diferente dele, o emissário não queria aceitar que o Tianshu tinha ganhado, e agindo como um bárbaro, ele atacou o prota. E para surpresa de todos, uma espada perfurou seu peito, e ouvindo a voz do seu mestre dizendo que odiava a natureza bárbara dele, ele percebeu quem era o dono da espada. Enquanto os civis fugiam de medo ao verem a morte do bárbaro, o talarico continuou dizendo que, como o irmão Tianshu disse, ele não precisa de um subordinado retardado, para o bem das relações futuras, e intercâmbio de cultura e artes entre Beizou e o reino Qin, ele solicitará a permissão do imperador Qin, para ter um duelo de artes marciais amigável com seu irmão Tianshu. E após dizer isso, o príncipe de Beizou foi embora, e as empregadas do palácio ficaram chocadas com a escolha do prota. E o motivo da sua decisão foi porque o talarico tinha aceitado seu duelo de poesia, então seria desagradável da sua parte não aceitar o desafio dele, e diferente das outras, a Shue'er percebeu que ele estava tentando usar esse duelo para ganhar tempo.
Depois, ao se encontrar com a sua esposa, ele ficou ansioso ao ver a expressão de raiva dela e também da rainha. Elas não entendiam por que ele aceitaria um combate contra o príncipe de Beizhou, mesmo se o Tianshu fosse alguém talentoso nas artes marciais. Ele nem estava na fase de temperamento do corpo, então ele não tinha chance de vencer, e agindo cauteloso, o Prota olhou para ver se não tinha ninguém espiando, e explicou para elas que ele é um místico de primeiro estágio. Naturalmente elas ficaram surpresas. O nascimento de um praticante místico é extremamente raro, com chances de 1 em 1 milhão. E continuando sua explicação, ele disse que estava cultivando em segredo por muitos anos, para não chamar a atenção da sua madrasta. E para ganhar a confiança delas, ele revelou que a princesa também tem uma semente mística dentro dela. Quando ele estava tratando ela, ele limpou os meridianos dela e também ativou sua semente mística. E enquanto ele explicava isso, a princesa tentou controlar sua energia, e sentiu um grande poder passando por todo o seu corpo. E com isso ela confirmou que ele estava dizendo a verdade. E vendo que sua filha tinha se tornado uma praticante mística, a rainha ficou feliz. E aproveitando esse momento de felicidade, o Tianshu pediu o apoio da sua sogra. Ele só precisa de 1 mês para derrotar o príncipe dos bárbaros. E como ela se sentia grata por ele ter ajudado sua filha, ela decidiu encontrar maneiras de ajudar ele a lidar com a data do duelo. E ele só precisará se concentrar em cultivar. E foi assim que finalmente a afeição da imperatriz em relação a ele subiu. Não só ela. A princesa percebeu que ele não era tão horrendo como os rumores diziam. E prometeu pagar sua dívida algum dia, quando ele precisar da sua ajuda. Naturalmente o Prota ficou feliz, já que ele conquistou um pouco da confiança delas. E o melhor de tudo, ele só precisaria dormir para ficar mais forte. Enquanto ele tiver essa habilidade, sua situação só vai melhorar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o riquinho estava entediado. Ele passou o dia inteiro vendo seus subordinados fazendo torneio de insetos, então não aguentando mais. Ele decidiu dar uma volta para sair desse tédio, mesmo sabendo que o início das aulas de literatura da universidade estavam prestes a começar. E enquanto andava pela cidade, ele acabou ouvindo algo chocante. Tianshu tinha escrevido 3 poemas considerados de grau lendário, e venceu o príncipe de Beizhou no duelo. Então, para confirmar se era verdade, ele mandou seu servo comprar uma das cópias, e em seguida ficou incrédulo ao ler o poema. Ele não conseguia acreditar que aquele gigolô tinha feito tal arte, e no puro ódio ele jurou que um dia venceria aquele inseto. Então, sem perder mais tempo, ele foi para a universidade aprender poesia. Não foi só o rival do Prota que leu os poemas. A dona do pavilhão florido, que era o mais famoso do distrito da Luz Vermelha, também leu e ficou surpresa ao descobrir que o Tianshu estava escondendo suas habilidades. E diferente da sua serva, ela tinha certeza que ele não tinha trapaceado. Com tanta gente na plateia, e o príncipe dos bárbaros escolhendo os tópicos, era impossível para ele trapacear. Além do mais, ela não conhece alguém capaz de produzir poesia de tal nível. E devido a esse acontecimento, o Tianshu tinha ficado ainda mais interessante aos olhos dela. No Palácio Real, nós vemos um velho extremamente feliz ao ver a Rushin saudável. E esse ancião é o pai coruja da princesa, o imperador do oeste de Qin. Ele estava muito grato por ver sua filha viva novamente. Por isso ele decidiu dar uma recompensa generosa para seu genro. E afastando seu pai, a Rushin falou que seu suposto marido realmente tem algumas habilidades, mas ele precisa sobreviver a esse duelo antes de poder coletar qualquer recompensa. E ouvindo isso, o imperador notou que sua filha estava preocupada com Tianshu, e explicou para ela que o príncipe dos bárbaros tinha acabado de pedir permissão para esse duelo, e ele concordou. A batalha acontecerá em meio mês. Depois disso, eles vão decidir com quem ela se casará. Ao ouvir essa fala do seu pai, a princesa se encheu de raiva, e falou que esses dois estão tentando controlar seu destino, então não tem como ela concordar em casar com qualquer um deles. Se houver uma segunda vez, ela executará ambos. Mano, eu pensei que o Prota e ela já estavam casados. Enquanto o rei ficava com medo da sua filha, a imperatriz mostrou para ele os poemas do Tianshu, e igual aos outros ele também ficou maravilhado com as poesias. E aproveitando o momento, a rainha pediu para seu marido adiar o duelo por mais meio mês. Ela sabe que mesmo Tianshu sendo um místico agora, ele acabou de sair do limiar da vida e da morte. Então vencer o duelo em apenas meio mês seria uma tarefa impossível. No entanto, ele está muito confiante que pode vencer se tiver um mês, ao ver sua mulher depositando sua confiança no seu genro. O imperador percebeu que ela planeja assumir a responsabilidade de nutrir o Tianshu. Ela sempre teve uma intuição apurada, e não faz nada que não traga benefícios para o reino. Devido à intuição da sua mulher, ele decidiu ajudar seu genro. Ao mesmo tempo, a imperatriz explicou para seu marido que aquele rapaz não é simples. Tudo o que ele fez no passado foi apenas uma fachada para esconder suas habilidades da sua madrasta para sobreviver. O imperador entendia o que sua esposa estava tentando dizer. Como o Shu Yanyon já está estabelecido como grande general do exército místico, e seus 2 filhos mais velhos têm uma força bem acima da média, e ambos têm potencial para se tornarem mais forte que seu pai. Então, se até mesmo seu filho mais novo se tornar um místico, a família Shu se tornará poderosa demais. O Tianshu pode ser um cordeiro sacrificial dentro da família Shu, mas não dentro da família real.
Agora ele entende que o plano de nutrir seu genro pode não ser um movimento ruim no final. Assim, para ajudar o Prota, o Imperador notificou a todos que o duelo marcial será realizado em um mês. No dia seguinte nós vemos a princesa lendo a técnica secreta do coração divino. Essa era uma relíquia da família real. E nisso ela acabou pensando no Tianshu. Ela estava curiosa para saber que tipo de artes místicas ele andava praticando. Ela espera que ele não esteja só se gabando e acabe se rendendo no dia do duelo. E não conseguindo segurar sua curiosidade, ela decidiu dar uma olhadinha no que ele estava fazendo. Alguns minutos depois, ela entrou no quarto dele e disse que tinha trazido um conjunto de artes místicas para ele, mas ao ver seu futuro marido agarrado com duas belas garotas, ela acabou lembrando que ele era um mulherengo e ficou extremamente irritada. Ela se esforçou tanto para tentar ajudar ele, e ao invés de agradecer ela, o gigolô passa os dias agarrado com essas talaricas. Ao ver seu mestre sendo repreendido pela princesa, as gêmeas explicaram que elas são apenas criadas, e estavam fazendo massagem no pescoço dele, e o Prota continuou a explicação delas, dizendo que elas são as criadas que ele teve que resgatar dos comerciantes. Elas não são garotas do Distrito da Luz Vermelha. E mesmo com essa explicação dele, a raiva da Rushin não passou, e para salvar a pele do Tianshu, o Xuanchen apareceu para pagar suas dívidas. E acabou presenciando um sério abuso doméstico. Então, não querendo se meter em problemas com a princesa, ele explicou que tinha feito uma aposta com o príncipe consorte, mas essa fala sua só fez a princesa ficar ainda mais irritada, e tentando acalmar ela, o Xuanchen falou que não era algo errado, eles dois queriam comprar as gêmeas, e acabaram competindo para decidir o comprador, e ele acabou perdendo para o príncipe consorte, e agora ele veio pagar sua dívida de 1000 pratas. Mas essa explicação dele não fez a raiva dela desaparecer, e de um jeito ameaçador, ela falou para o Prota que o problema mais crítico dele é o duelo contra o príncipe dos bárbaros. Se ele perder e ela for forçada a se casar com ele, ela vai torturar ele da pior forma possível, e depois ela vai cometer o oposto de viver, e ele será enterrado vivo com ela. Após dizer isso, ela foi embora, e o Prota ficou aliviado ao ver ela partindo, e agradeceu seu rival por ter salvado sua pele. E ficando irritado com a intimidade dele, o Xuanchen falou que da próxima vez que eles tiverem um duelo será sobre poesia. Naturalmente o Prota debochou do seu rival, já que ele estava confiante que jamais perderia se o assunto fosse poemas, assim com a partida dele. As gêmeas se desculparam por ter colocado seu mestre em apuros, e sendo confortadas pelo Prota, elas falaram que iriam servir ele pelo resto das vidas delas, e ouvindo o juramento sincero das suas fofas servas, ele revelou para elas que tinha se tornado um místico. E mesmo seu inimigo estando no temperamento corporal de 6º estágio, ele só precisa de um mês para ficar forte o suficiente para vencer o duelo. Naturalmente elas ficaram extremamente felizes ao descobrir que seu mestre tinha se tornado um místico, mas também ficaram confusas, já que antes ele era um humano normal. E dissipando a confusão delas, ele explicou que teve uma tremenda sorte. Ele de repente adquiriu o talento para praticar artes místicas, e foi usando sua nova habilidade que ele foi capaz de vencer o Xuanchen antes. E para elas entenderem melhor o que ele estava falando, ele ativou sua habilidade de ilusões, e fez a sua serva ter uma ilusão que estava caindo de um lugar extremamente alto. E como qualquer pessoa normal na sua situação, ela acabou entrando em desespero, e enquanto acalmava ela, o Prota desativou sua ilusão, e perguntou o que ela tinha achado, e ela respondeu que as habilidades dele são realmente divinas. Chegando em um momento estranho, a Xuer pensou que eles estavam fazendo algo imoral após a princesa sair do quarto, e por ela ter atrapalhado seu momento picante com suas empregadas, o Tianshu ficou irritado, e mandou ela ficar no quarto de hóspedes daqui para frente, e quem cuidará deles será as gêmeas, e mesmo ela não gostando do jeito que ele estava tratando ela, a Xuer não teve outra escolha a não se ficar esperando o chamado dele no quarto de hóspedes. A única coisa que acalmava ela, era que ela acreditava que ele ainda só tinha 7 dias de vida. Vendo ela saindo do seu quarto, o Prota perguntou para suas servas se elas eram capazes de derrotar uma artista marcial de temperamento corporal de 3º estágio, e elas responderam que sim. Ao ouvir isso, ele explicou para elas que a Xuer está sob a influência da sua madrasta. Ela sempre quis prejudicar ele, por isso ele pretende se livrar dela, mas ele vai precisar da ajuda delas. E se sentindo felizes por poder ajudar seu mestre, elas falaram que não iriam decepcionar ele. Depois de um ótimo cochilo, o sistema parabenizou o Prota por ter desbloqueado o 36º meridiano, mas ele não estava feliz com a velocidade dos desbloqueios, e enquanto tentava pensar em um método para agilizar o processo, ele acabou tendo uma ótima ideia. Se ele usar sua própria técnica de acupuntura em si mesmo, ele conseguirá forçar a abertura dos meridianos. Assim, alguns minutos depois de colocar sua ideia em prática, ele conseguiu desbloquear todos os meridianos. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou ele e evoluiu os olhos dele para o olhos de miragem estelar. Com essa habilidade ele podia absorver as energias místicas da lua e das estrelas, e nisso ele também desbloqueou a arte ilusória.
reflexão lunar, que permitia a ele de criar qualquer ilusão que imaginasse. E a primeira coisa que fez com a arte ilusória foi ilusões das gêmeas esquentando sua cama, da sua esposa chamando ele para dormir, e também da sua prima sendo submissa a ele. As ilusões eram tão realistas que ele acabou tendo um sangramento nasal, e por ter usado muita energia, ele deitou para dormir. 7 dias depois, a Murong Xue foi ver se o Tianshu tinha batido as botas. Bem animada, ela abriu a porta do quarto. E no mesmo instante sua felicidade desapareceu. O príncipe consorte estava vivo e saudável, então sem entender o que estava acontecendo, ela foi até sua tia e explicou o que tinha acabado de ver. Ao ouvir sua explicação, a madrasta do prota decidiu dar um fim nele logo. Antes ela tinha que ficar de olho nele por causa da vingança da mãe dele, mas agora, Tia Nian já é um especialista místico, e tem um professor muito forte, então ela não precisa se preocupar com mais nada. Agora ela pode se livrar do Tianshu sem nenhuma preocupação. Por isso ela ordenou que sua sobrinha colocasse um fim na vida dele, e para agradar sua tia, a Xue decidiu fazer sua jogada naquela noite. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do príncipe consorte, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 87 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos ainda nesse ano.